RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde, Jornal da Tarde da RCV, edição para esta segunda-feira. Vamos conhecer os títulos. Boa tarde. MPD renova o mandato das Comissões Políticas Conselheiras e Comunidades Imigradas. Processo decorreu na normalidade. JCV prepara debate sobre o Estado da Nação com foco na saúde. Secretário de Estado da Inclusão Social acredita que a parceria com brasileiros pode ajudar no realojamento das 3.000 famílias que moram em casas de tambor. Palestinos tentam escapar à fome e morrem de bala e bombas. Nova descoberta nas investigações sobre o acidente com o avião da Jeju Air na Coreia do Sul revela que os pilotos erraram e desligaram o motor errado. O desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do Anatólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. A expectativa de Cabo Verde em relação à missão técnica do projeto de promoção da urbanização sustentável por meio da cooperação Sul-Sul é que contribua para apoiar os esforços de Cabo Verde no realojamento das famílias que moram em casas de tambor, que neste momento atinge a cifra de 3.000. Afirmação da Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, em representação do Governo, no âmbito da missão técnica conjunta da Agência Brasileira de Cooperação Uni-Habitat Brasil e parceiros nacionais, encontro que acontece durante 5 dias aqui na praia. A missão que decorre com foco no partilhar da experiência na elaboração de planos municipais de habitação e assistência técnica à autoconstrução e promoção da vivência, aliás, em condomínio, conforme a Joana Lopes. O arquipélago enfrenta grandes desafios no domínio da habitação e um dos problemas a encarar pelo governo é erradicar os assentamentos informais no país. Daí que o executivo, representado no evento pela secretária de Estado, Lídia Lima, acredita que a missão técnica que surge no âmbito do projeto, promovendo a urbanização sustentável por meio da cooperação Sul-Sul, contribua para combater a degradação habitacional manifestada, por exemplo, em cerca de 3.000 casas de lata. Temos, por exemplo, em ilhas como São Vicente e Santiago, casas de lata, de tambor, à volta de 3.000 casas neste momento, e estamos a desenvolver todos os esforços para realmente promovermos o realojamento dessas famílias que habitam nessas casas. Vamos aproveitar o máximo possível essas missões técnicas de troca de experiências e de informações, de conhecimentos, para implementarmos bem esse projeto, para tirarmos grandes ganhos aqui para o nosso país e começarmos também a reforçar a nossa política habitacional lá onde for necessário. David Materna, em representação do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, vê no projeto um verdadeiro exemplo de cooperação Sul-Sul e trilateral. Esta missão representa um novo capítulo de um projeto que vai muito além da técnica. Trata-se de um exercício coletivo de solidariedade, escuta e construção conjunta de soluções. Um verdadeiro exemplo da cooperação Sul-Sul e trilateral que se ancora em princípios de horizontalidade, respeito mútuo, reconhecimento da experiência local e fortalecimento de capacidades institucionais e comunitárias. 5 dias de escutativa que vão servir também para partilhar a experiência do Brasil na promoção da vivência em condomínio. Avança a coordenadora do programa no Habitat do Brasil, Camila Almeida. No Brasil, os nossos programas do governo, eles têm trabalhado muito em relação ao trabalho social. Então, como preparar a população desde o começo para elas começarem a morar em condomínios, para fortalecer esse senso de comunidade, de cuidado com aquela nova moradia. Então, esse é um tema muito forte do intercâmbio entre os países. Para a gente, esse projeto também é muito significativo para entender como que países podem cooperar para avançar no ODS 11, que é de cidades e comunidades sustentáveis, e o tema da habitação faz parte desse ODS. Então, a gente quer muito trabalhar como no Habitat para entender de fato que modelos de cooperação que podem existir para que os países consigam avançar juntos na oferta universal da habitação para todas as pessoas. Ao longo desta missão técnica de 5 dias haverá também visitas de campo.
E o PAICV alerta para o contraste entre a propaganda governamental e a realidade socioeconómica vivida pelos cabo-verdianos. A Délcia Almeida, deputada do PAICV, afirmou que os dados económicos divulgados pelo governo não refletem a realidade vivida pelos cabo-verdianos. Após o PAICV ouvir operadores de vários setores, apontou dificuldades no acesso ao crédito, burocracia excessiva, insegurança, aumento de taxas alfandegárias e problemas nos transportes. Criticou ainda a falta de medidas adaptadas aos pequenos investidores e prometeu levar estas preocupações ao debate sobre o Estado da Nação, conforme a Ednea Barros. Segundo a deputada nacional Adélcia Almeida, o encontro permitiu recolher a percepção de empreendedores de setores como turismo, restauração, comércio, transportes e alfândegas, que expressaram preocupações que dificultam o ambiente de negócios e o desenvolvimento económico do país. Todos os operadores mostraram que há enormes dificuldades, apesar de toda a propaganda que tem sido veiculada, a prática tem sido extremamente burocrática, morosa e extremamente difícil para os operadores. Nós abordamos também a questão da formalização e os operadores recomendam a necessidade de simplificar o processo, desburocratizando o processo e a necessidade de adaptar esse processo de formalização às especificidades dos pequenos e médios investidores. Nós constatamos que há o aumento de taxas nas alfândegas, a burocracia também tem encarecido o custo de desalfandegamento, sobretudo nos aeroportos da Praia e do Sal, a aplicação de novas taxas, e os operadores estão extremamente preocupados com esta questão, uma vez que vai encarecer também o produto no consumidor. A deputada do PAICV destacou também a preocupação dos operadores económicos com a insegurança, referindo-se a casos recorrentes de assaltos a taxistas e turistas. Pelo menos o taxista é assaltado uma vez no ano, que mostra a necessidade de melhorar a questão da segurança, essa segurança que também tem sentido uma necessidade de ser melhorada a nível do turismo, uma vez que nós temos tido também situações de assalto a turistas. O PAICV acrescenta que a falta de voos regulares para destinos como Brasil, Senegal e Estados Unidos tem dificultado a atividade comercial, encarecido os custos e levado muitos operadores a abandonar o setor. O PAICV alerta ainda para o contraste entre a propaganda governamental e a realidade socioeconómica enfrentada pelos cabo-verdianos. É realmente um contraste, porque nós temos um Estado da Nação que o governo vive e nós temos um Estado da Nação real, que é aquele que os cabo-verdianos vivem. E o Estado da Nação que os cabo-verdianos vivem é aquele Estado que não sente esse aumento do PIB que o governo propaga por todos os dias. Esse aumento do PIB não está a contribuir para diminuir a insegurança, para melhorar o ambiente de negócio, para diminuição da taxa de juro e facilitar o acesso a crédito dos investidores. Não está a contribuir para o aumento dos transportes, termos transportes regulares interilhas, mas também retomar os destinos que são tradicionalmente e que são utilizados pelos operadores. O PAICV pede políticas mais realistas e soluções concretas para enfrentar os desafios dos operadores económicos e garantir um desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. E o PAICV leva ao debate do Estado da Nação problemas na saúde, com destaque para o Hospital Batista de Sousa em São Vicente, o maior da região norte do país. A oposição vai estar focada nas falhas do serviço de outros centros, como o de terapia ocupacional, visitados durante as últimas jornadas parlamentares. Abílio Rodrigues acompanhou e tem os detalhes. O PAICV denuncia que o setor da saúde em São Vicente está em sérias dificuldades. As falhas, diz Josina Fortes, porta-voz dos deputados nacionais, vão desde a falta de recursos humanos aos horários e condições de funcionamento. A situação mais grave está no Hospital Batista de Sousa, o maior da região norte do país. A falta de especialistas, de medicamentos, de condições logísticas adequadas compromete o atendimento diário. A lista de espera de consultas cada vez mais longa e as operações programadas cada vez mais difíceis. Um dos exemplos claros desse descaso com o Hospital Batista de Sousa é a situação da cozinha, que está há mais de 5 meses sem cozinha. E aqui lembrar que no dia 8 de março de 2023 o Governo destacou a construção da nova cozinha do Hospital Batista de Sousa como um exemplo das estruturas criadas e construídas com qualidade a todos os níveis.
Os parlamentares do PSV questionam ainda as condições de funcionamento do Centro de Terapia Ocupacional, inaugurado em julho de 2022 e que ainda não funciona a 100%. Funciona sem um terapeuta ocupacional. O tempo de tratamento também foi reduzido de 9 para 6 meses, comprometendo, obviamente, o tratamento desses pacientes, mas, contudo, aqui de realçar algo muito grave, que é o valor atribuído para a alimentação desses pacientes. Apenas 1.800 contos anuais, que equivale a mais ou menos 45 escudos por refeição. Isto compromete seriamente a alimentação fornecida a essas pessoas vulneráveis. Nesse momento o centro conta com o apoio de outras pessoas que sabem dessa grave situação, que vão, inclusive os próprios familiares, ajudando nesse sentido. Esta instituição também não possui personalidade jurídica própria, o que dificulta, obviamente, a gestão administrativa e financeira. Além disso, as obras do ambulatório e a prometida unidade de quimioterapia continuam atrasadas. Por tudo isso, diz Josina Freitas, o sistema de saúde em São Vicente não tem acompanhado as necessidades da população. Os centros de saúde que aqui em São Vicente antes funcionavam aos finais de semana e feriados, nesse momento fazem o horário laboral por falta de pagamento. A Delegacia de Saúde também enfrenta um grave problema, que é os funcionários que tinha da luta antivetorial saíram quase todos para a imigração. A época das chuvas aproxima-se e aqui em São Vicente enfrentamos um problema grave com os esgotos e saneamento básico. Um problema que precisa de uma resposta imediata da parte dos governantes para evitar riscos graves para a saúde pública. São problemas e dificuldades que o PSV vai levar ao Estado da Nação. Os deputados do PSV aproveitaram a conferência de imprensa desta manhã para agradecer à República Popular da China pelo novo centro materno-infantil que vai ser entregue amanhã ao governo de Cabo Verde, esperando que a estrutura seja bem aproveitada. E as eleições internas para a renovação das 17 comissões políticas conselheiras e comunidades amigadas do Movimento para a Democracia decorreram dentro dos princípios da liberdade, pluralismo, transparência e igualdade das candidaturas e também imparcialidade. O balanço foi feito pelo Presidente do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral do partido, que esteve a falar com Luís António dos Reis. As eleições internas do Movimento para a Democracia decorreram ontem na diáspora em 11 regiões políticas nacionais. São ainda dados provisórios, faltando apurar os resultados de Santa Cruz e dos Estados Unidos da América. O presidente da Comissão do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral do MPD, Silvano Barros, explica que houve disputas, ou seja, mais de uma candidatura nas concelhias de Tarrafal de São Nicolau e em São Salvador do Mundo, razão que poderá explicar a elevada taxa de abstenção, que se situa em torno dos 50%. Tivemos o total de, neste momento, porque ainda eu disse que os resultados são só provisórios, tivemos o total de 3.782 aproximadamente de militantes que se dirigiram às urnas, porque, como eu já disse, falta ainda lançar os votos dos Estados Unidos e de Santa Cruz e de Santa Cruz. A taxa de abstenção, neste momento, eu volto a salientar, são dados provisórios, ronda os 50%. Está bem? Os senhores jornalistas também poderão perguntar o que é que poderá estar na origem das abstenções. Bom, as origens são várias, é um fenómeno nacional, né? A abstenção. Uma das razões que a gente considera que pode ter influído é o facto da maioria das candidaturas, portanto, em 17 candidaturas, aliás, em 17 regiões onde houve eleições, houve somente 2 regiões em que tivemos 2 candidaturas.
Movimento para a Democracia, então, renova os órgãos concilios, portanto, em 17 comissões políticas concilias e também na diáspora, enquanto que as outras regiões, segundo Silvano Barros, os membros dessas comissões concilias estão ainda com mandatos em dia. O amigo ouvinte está em sintonia com o Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 16 minutos, sensivelmente. De Santo Antão chega-nos a informação de que o Governo está a cumprir com a ilha. E quem disse isso é o Primeiro-Ministro José Luís Correia Silva, ao presidir na manhã de hoje a inauguração do novo Centro de Inspeção e Valorização dos Produtos de Santo Antão, uma infraestrutura moderna concebida para apoiar a valorização da produção agrícola local e também o reforço da segurança alimentar na exportação para outras ilhas, um investimento de cerca de 85 mil contos, conforme Augusto Oliveira. Situada numa área contígua de cerca de 2.000 metros quadrados, no Porto de Porto Novo, o novo Centro de Inspeção e Valorização dos Produtos de Santo Antão constitui, segundo o presidente do Conselho de Administração da Enapor, Irineu Camacho, um marco estratégico no setor agrícola para o desenvolvimento de Cabo Verde. Uma infraestrutura moderna, uma infraestrutura funcional, concebida para apoiar de forma estratégica a valorização da produção agrícola local, ao reforço de segurança alimentar e também na promoção de exportação para as outras ilhas. Este projeto que agora se materializa foi idealizado com base em princípios de eficiência operacional, sustentabilidade ambiental e também a integração com o contexto atual, assumindo-se, claro, como uma peça-chave na cadeia do valor agroalimentar da ilha de Santo Antão. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva reiterou o compromisso do Governo com Santo Antão, realçando a importância da nova infraestrutura de apoio ao setor agrícola. Estamos a cumprir com Santo Antão, estamos a cumprir com os agricultores. Esta é a realidade que se concretizou, por isso estamos aqui para inaugurar este Centro de Inspeção e Valorização de Produtos Agrícolas. Inspeção e valorização. A palavra mais forte aqui é valorização. É criar as condições para que os produtos de Santo Antão possam aceder aos mercados que hoje estão em crescimento turístico de Boa Vista e do Sal, em condições de quantidade e de qualidade, em condições que vão aumentar ainda mais o rendimento da produção que nós fazemos aqui em Santo Antão e criando todas as condições para que possamos estar à altura de responder às exigências de um mercado que é mais exigente. Bem localizado, bem construído e com várias funcionalidades que servem a nossa agricultura e particularmente a agricultura aqui de Santo Antão e serve os agricultores. O chefe do Executivo cabo-verdiano voltou a reiterar a modernização e expansão do Porto de Porto Novo, mas diz que é preciso mais investimento privado. Toda a infraestruturação é importante, mas não chega. A infraestruturação é para o setor privado desenvolver a sua atividade. Precisamos mais setor privado, mais investimento do privado, mais aposta do privado na inovação, mais aposta do privado na utilização de novas técnicas, em todas as áreas, para podermos dar o salto e resolvermos um problema que esta ilha tem tido ao longo do seu tempo, da sua história, para ser uma ilha atrativa, uma ilha que consegue atrair população e não perder população. Mas eu não tenho dúvidas que isto vai acontecer em breve. Durante a cerimónia de inauguração do Centro de Inspeção e Valorização de Produtos de Santo Antão, foi também assinado o contrato de subconcessão e exploração dessa mesma infraestrutura. E o insucesso no ensino e aprendizagem da matemática combate-se com a inovação metodológica, a formação contínua dos docentes e também dinamização das aulas de fé da coordenadora da 5ª edição do Campus da Matemática, que começa hoje aqui na Praia. O Campus da Matemática é promovido pela Universidade de Cabo Verde, em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, com o objetivo de reduzir o insucesso escolar na disciplina através de métodos inovadores e atividades práticas. Antão dos Reis tem os detalhes.
Marcelo Pinto e Daniel Borges, alunos do 10º ano da Escola Secundária Manuel Lopes, na cidade da Praia, estão entre os 40 estudantes do ensino secundário que participam de hoje até sexta-feira no 5º campus de Matemática, com muita expectativa. Em matemática basta ter aquele base, ter um bom base e da seguir em frente melhor. A expectativa é para mim hoje a matemática com outra visão, que só na papel e teoria, mas sempre hoje na prática para andar para hoje a matemática. Me aprendi mais também para poder transmitir ensino para matemática. É algo que é difícil, tem que ter esforço. A ideia do campus da matemática é justamente reduzir o insucesso escolar na disciplina, adotando métodos inovadores e atividades práticas. Trata-se de uma iniciativa da Universidade de Cabo Verde em parceria com a Fundação Gulbenkian, destinado a estudantes do ensino secundário. O campus decorre em 2 fases, sendo que a primeira na cidade da Praia de hoje até sexta-feira para alunos do 10º ano dos liceus das ilhas de Sotavento e a fase seguinte é direcionada a 40 alunos do 11º ano das ilhas do Barlavento. A coordenadora da 5ª edição do campus de matemática, Telma Silva, advoga um ensino de matemática com recurso a novas tecnologias, formação contínua de professores e alargamento do tempo das aulas de matemática. Por exemplo, uma das coisas que funcionam aqui é pôr estudantes de um nível mais elevado a trabalhar com estudantes de nível menos elevado. Num grupo, isso de dar menos trabalho ao professor que está a ensinar e os alunos ficam mais autónomos no ensino. Os alunos gostam de ser motivados pela curiosidade. Se nós apanharmos e começarmos o ensino da matemática pela curiosidade, já temos alunos motivados. E se o aluno está motivado e quer aprender, então não temos mais problemas. O insucesso no ensino e aprendizagem da matemática se combate com essas 3 bases, com esses 3 pilares, que é inovar na metodologia do ensino, que é a formação contínua dos professores, e nós temos que dinamizar também a aula de matemática, essa interação de professor-aluno. A coordenadora do campus de matemática constata que os alunos estão a chegar às universidades com uma base fraca em matemática e línguas. A taxa de reprovação no primeiro ano é muito elevada por causa dessa falta de formação. Nós já propomos até uma formação antes, uma formação de pouca duração, por exemplo, um mês antes das aulas começarem. Daí, nesta edição, a formação especializada destinada aos professores que acompanham os estudantes com um módulo dedicado a técnicas pedagógicas inovadoras que poderão ser aplicadas em sala de aula. O Instituto de Emprego e Formação Profissional apresenta novas ofertas formativas em São Vicente. Os jovens são o público-alvo das 16 propostas que têm início no ano letivo 2025-2026. O aumento da empregabilidade constitui o objeto do plano traçado, conforme nos dá conta agora o José Pedro Santos. Não temos o José Pedro Santos a partir de São Vicente. Vamos então avançar com outro assunto. 3 homens e 2 mulheres foram detidos pela Polícia Judiciária da Praia. Durante a operação, a PJ apreendeu cocaína, haxixe, cannabis e também 2 armas de fogo, conforme apurou o Moisés Évora. 5 indivíduos foram detidos e presentes a tribunal na cidade da Praia, indiciados de crimes de tráfico de droga e posse ilegal de armas. São 3 homens e 2 mulheres durante uma operação da Polícia Judiciária na capital do país. Os indivíduos tinham na sua posse cocaína, haxixe e cannabis, e a PJ apreendeu também 2 pistolas de fabrico artesanal. Presentes a tribunal, 2 pessoas do grupo ficaram em prisão preventiva. As outras 3 ficam com interdição de saída do país e a apresentação periódica às autoridades. As idades das 5 pessoas a braços com a justiça oscilam dos 20 aos 40 anos. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde. Já temos 13 horas mais 24 minutos. Do Médio Oriente chega-nos a informação de que multidões de palestinos se aglomeraram para receber algumas conchas de sopa no centro da faixa de Gaza, enquanto as autoridades da saúde alertam para o agravamento da crise de fome. Uma mãe palestina destacou que não quer alimentos apenas para, com sorte, evitar a fome. Ela também pediu que as fronteiras sejam abertas para permitir a entrada de mais ajuda. A ONU afirmou ontem que os civis estão morrendo à fome e precisam de um fluxo urgente de alimentos e suprimentos médicos. Moradores relataram que está a se
tornando impossível encontrar itens essenciais como farinha na faixa de Gaza. O Ministério da Saúde de Gaza informou que mais de 70 crianças morreram de desnutrição durante a guerra e que outras 60.000 sofriam de sintomas de desnutrição. E ontem foi o dia mais mortífero para quem procura ajuda em Gaza, com pelo menos 85 palestinianos que foram mortos quando tentavam obter alimentos, segundo as autoridades médicas locais. As Forças Armadas israelitas afirmaram que os soldados dispararam contra uma concentração de milhares de palestinianos no norte da faixa de Gaza e que representavam uma ameaça e que tinham conhecimento de algumas baixas, não no número que foi apontado pelo lado palestiniano. Uma nova descoberta nas investigações sobre o acidente com o avião da Jeju Air, ocorrido em dezembro de 2023 na Coreia do Sul, revelou que os pilotos cometeram um erro crucial durante o procedimento de emergência. Evidências apontam que a tripulação desligou o motor esquerdo da aeronave, justamente o menos afetado pela colisão com pássaros. A informação foi confirmada por uma fonte presente numa reunião realizada no final de semana entre investigadores e familiares das vítimas. De acordo com as autoridades do governo, os dois motores da aeronave operavam normalmente antes do choque com as aves. O desastre com a aeronave da Boeing resultou em 179 mortes, tornando-se o acidente aéreo mais mortal da história da Coreia do Sul. Do total de pessoas a bordo, apenas 2 passageiros conseguiram sobreviver à tragédia. A revelação sobre o desligamento equivocado do motor, menos danificado, adiciona um novo elemento crucial às investigações, podendo indicar falhas nos procedimentos de emergência adotados pela tripulação nos momentos críticos que antecederam a queda da aeronave. Um avião de treino pertencente à Força Aérea do Bangladesh despejou-se hoje no campus do Bascola, no norte de Dhaka, matando pelo menos 19 pessoas e ferindo várias outras, informaram os militares e também um oficial dos bombeiros. O avião despejou-se no campus onde os alunos estavam a fazer testes e assistir às aulas como todos os dias. O médico do Instituto Nacional de Queimaduras e Cirurgia Plástica disse aos jornalistas que mais de 50 pessoas tinham sido levadas para o hospital para tratamento. A maioria eram estudantes deste centro. Já temos 13 horas mais 27 minutos, praticamente no final deste jornal. Tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea, temos já os aparelhos da TAP que normalmente neste horário fazem ligação do arquipélago com Lisboa. O aparelho que partiu de São Vicente, partiu às 12h30, exatamente no horário previsto, e vai aterrar na capital portuguesa às 6h08 e vai chegar um pouco antes do previsto, 6h30. Portanto, o voo da TAP partiu de São Vicente, vai chegar em Lisboa às 6h08. O avião que partiu da praia, também da TAP, vai chegar um pouco mais tarde em Lisboa, às 6h50. Já deixou a Ilha do Sal o aparelho da Eletra, que vai para uma cidade marroquina. Este aparelho que agora tem feito algumas ligações entre Marrocos e Cabo Verde através do aeroporto internacional Amílcar Cabral na Ilha do Sal. De resto, temos também um aparelho da TACV, está a vir de Charles de Gaulle, vai para São Vicente. Este aparelho da TACV ainda está distante do arquipélago, vai chegar aí no aeroporto de Évora quando forem 15 horas ou 3 horas mais 19 minutos, este voo da TACV que vai para São Vicente e vem de França. Pela via marítima temos a navegar neste momento o Dom Tututa, que está a alcançar o extremo oriental de São Nicolau, e a embarcação deve aportar em Tarrafal por volta das 17h30, Dom Tututa, que partiu da Ilha do Sal. Na região sul está na Ilha Brava neste momento o Criola, que partiu da praia, foi a Val dos Cavaleiros e agora está no Porto do Furna e deve depois, daqui a pouco, fazer o percurso inverso, ir a São Felipe e depois vir à praia e deve chegar aqui por volta das 20 horas. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações, para esta segunda-feira, 21 de julho. O sol despontou às 6h14 mais 5 segundos. O pôr do sol será às 19h06 e 52 segundos. A lua está na fase quarto minguante, saiu pelo nordeste às 2h39 e vai se pôr pelo noroeste quando forem 16h mais 15 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 9h25 e a seguinte será às 21h mais 42 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 3h08 e a seguinte será daqui a pouco às 15h mais 34 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 20h57 até às 22h57. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar será às 10h35 e a seguinte às 22h mais 41 minutos. E a primeira pré-bar será às 4h14 e a seguinte deve acontecer às 16h42.
Em relação à pesca, as previsões indicam que a Baía poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 9 horas e 29 minutos até às 11h29, ou então mira das 22 horas e 1 minuto até às 0 horas e 1 minuto. 13 horas e 30 minutos, recordemos os títulos. Dissemos que o MPD renova o mandato das comissões políticas concelhias e comunidades imigradas e que o processo decorreu na normalidade. O PAICV prepara debate sobre o Estado da Nação com foco na saúde. O secretário de Estado da Inclusão Social acredita que parceria com brasileiros pode ajudar no realojamento das 3.000 famílias que moram em casas de tambor. Palestinos tentam escapar à fome e morrem de bala e também bombas. Nova descoberta nas investigações sobre o acidente com o avião da Jejuer, na Coreia do Sul, revela que os pilotos erraram e desligaram um motor equivocado, ou seja, o motor errado é que estava melhor. Foram essas notícias no Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Os títulos serão de regresso às 14 com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.